Bom dia, turma! Preparados para a nossa segunda aula à distância? Espero que sim. Bom, vocês já fizeram a correção dos exercícios que ficaram ontem para vocês? Já disponibilizei a foto lá no Google Classroom, tá bom? E agora nós vamos começar uma nova matéria. Vamos estar falando sobre raiz quadrada. Algum de vocês já ouviu falar sobre a raiz quadrada? Não? Então vamos falar agora. Bom, eu resolvi nesse vídeo gravar com um resumo que eu fiz no meu caderno e que vocês vão estar copiando no caderno de vocês também, tá bom? Se ficar ruim para copiar através do vídeo, eu vou disponibilizar essas fotos lá no roteiro de estudos de hoje, tá bom? Que também vai estar lá nas atividades do Google Classroom. Então vocês precisam acessar o final daquela página, as fotos estarão lá, ok? Bom, agora vamos falar sobre a raiz quadrada em si. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o nome da operação que se dá da raiz quadrada, raiz cúbica e de qualquer outra raiz é radiciação. Lembra que antes nós tínhamos 4 operações básicas? Quem lembra quem são elas? Nós tínhamos a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Agora se incluíram mais 2 operações básicas, que é a potenciação, que nós estudamos na aula passada, e agora a radiciação. Então, o nome dessa operação, na verdade, é radiciação. Mas nós vamos estudar agora, nas nossas aulas, durante o 6º ano, em especial a raiz quadrada, tá bom? Bom, o que a gente tem que saber inicialmente? Que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Lembra lá que a gente estudou as operações inversas? A operação inversa da multiplicação é a divisão, da soma é a subtração e assim por diante. Então, isso quer dizer que vocês já precisam estar craques na potenciação para poder se sair bem na radiciação, porque a radiciação depende diretamente da potenciação. Mas, por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui em como se apresentam as minhas raízes. Bom, eu generalizei aqui, tá? Como eu falei, a gente vai estudar só a raiz quadrada no 6º ano, mas eu quis colocar uma raiz geral. O que é essa raiz geral? Eu tenho aqui, ó, o meu radical, que é esse Vzinho aqui com essa perninha esticada. Eu tenho aqui dentro um número A. Esse número A recebe o nome de radicando. Eu tenho esse Nzinho aqui, que é o meu expoente. Opa, desculpa. Eu tenho esse Nzinho aqui, que eu tô confundindo com a potência, olha só. Esse Nzinho aqui, ele se chama índice. E o B, que é a minha própria raiz, ou seja, é o resultado dessa operação aqui. Quando eu resolvo essa operação todinha aqui, eu chego no B. E aí eu coloquei mais uma coisinha aqui pra gente prestar atenção. Ó, o B, que é a minha raiz, é o número que eu elevo ao índice, que é esse númerozinho aqui, o N, para encontrar o radicando. Aí eu botei um exemplo aqui pra gente, ó. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada por quê? Porque o meu índice é 2. Eu poderia ter, por exemplo, uma raiz cúbica. Aí meu índice seria 3. Eu poderia ter uma raiz quarta. Aí meu índice seria 4. Mas como eu falei pra vocês, 6º ano, apenas raiz quadrada. Então vamos focar nisso aqui. Então eu tenho a raiz quadrada de 16. E eu quero encontrar o quê? A minha raiz, que é o meu resultado. Como é que eu faço? Eu falei que a minha raiz é esse Bzinho aqui, esse resultado, que eu elevo ao índice. Quem é meu índice? Meu índice é o 2 e eu encontro o meu radicando, que é o número que fica dentro do radical. Então, eu achei que a raiz quadrada de 16 é 4. Mas será que isso é verdade? Basta eu testar. Eu vou pegar a minha resposta, que é a minha raiz, vou elevar o meu índice, nesse caso o meu índice é 2, e eu tenho que encontrar o meu radical, o meu radicando, que é o 16. Feito isso, se deu certo, está certinho a minha conta. Agora vamos ler sobre a raiz quadrada em específico. A raiz quadrada é a mais utilizada e será a única, né, como eu já falei para vocês, que nós iremos utilizar esse ano. A raiz quadrada, como o nome já diz, é a raiz que possui como índice, que é esse númerozinho aqui, o número 2. E aí, tem 2 formas de eu representá-la. A primeira forma é discriminando o 2, ou seja, escrevendo ele. E a segunda forma é omitindo o 2, ou seja, o 2 não aparece.
Sempre que vocês verem uma raiz assim, que não tem o índice escrito, vocês já sabem que está falando de raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, eu teria que ter o 3 obrigatoriamente. Se fosse raiz quarta, eu teria que ter o 4 obrigatoriamente. A única raiz que eu posso esconder o meu índice é a raiz quadrada, ou seja, a raiz de índice 2. Tá dando para ir até aí? Se alguma parte ficou confusa, volta o vídeo, assiste de novo e vê se fica mais claro ouvindo uma segunda vez. Aí, ó, eu escrevi exatamente isso que eu falei para vocês aqui, ó. Repare que na segunda forma omitimos o índice. Isso só é possível na raiz quadrada. Portanto, toda vez que você ver uma raiz sem índice discriminado, já sabe que se trata de uma raiz quadrada. Vamos agora para a parte que nos interessa, que é como eu faço para resolver uma raiz quadrada. Bom, eu escrevi aqui, ó, que sempre que formos resolver a raiz quadrada, devemos nos fazer a seguinte pergunta. Essa perguntinha aqui ajuda a gente na hora de encontrar o número que é o resultado da raiz. Ó, a perguntinha é a seguinte: qual o número que multiplicado por ele mesmo dá... Eu botei reticências porque aqui a gente pode acrescentar qualquer radicando. Ou seja, vai depender da questão que a gente estiver resolvendo na hora, tá bom? Olha o exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, o meu radicando é o 25. Então, no lugar das reticências, eu vou colocar o 25. Ó, vamos fazer a pergunta. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 21? Aí você vai lembrar da potenciação. Por isso que eu falei que a potência é muito importante na hora de resolver a raiz quadrada. Você vai lembrar da potenciação, qual é aquele número que elevado ao quadrado dá 25. E aí você vai lembrar que o 5 ao quadrado dá 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Sendo assim, a resposta da minha raiz quadrada de 25 é o número 5. Vamos continuar aqui então. Sempre que formos resolver uma raiz quadrada, iremos procurar pelo seu quadrado perfeito. Você já ouviu falar sobre o quadrado perfeito? Ele é qualquer número natural que possa ser representado pelo quadrado de um número também natural. Lembra o que é o quadrado de um número? É um número elevado a 2, ou seja, um número vezes ele próprio 2 vezes. Eu botei aqui apenas alguns exemplos de quadrados perfeitos para a gente poder entender o que eu estou falando ali em cima. Olha só, quadrado perfeito de 1, quadrado perfeito de 2, quadrado perfeito de 3, esses aqui são os resultados. Por quê? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. E assim por diante. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um número e multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes, que é justamente o meu expoente aqui na potência. Por que eu estou falando isso? Porque todo quadrado perfeito possui uma raiz quadrada exata. Olha só, os mesmos quadrados perfeitos que eu calculei aqui em cima, eu coloquei dentro da raiz para a gente achar a resposta. Então, quem é a minha raiz quadrada de 1? A minha raiz quadrada de 1 é o número 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é igual a 1. Quem é minha raiz quadrada de 4? Minha raiz quadrada de 4 é o número 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é 4. Quem é a minha raiz quadrada de 9? Minha raiz quadrada de 9 é o número 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Ah, professor, isso está um pouco confuso. Não estou entendendo por que o resultado eu coloco só o 3 e não o 3 ao quadrado. Agora eu vou explicar aqui para vocês. Ó, isso ocorre porque o resultado da raiz quadrada, como já vimos, é um número que foi elevado ao quadrado. Ok. Podemos fazer uma analogia entre a raiz e um cadeado. Olha só, onde o índice é o meu cadeado, o índice é esse númerozinho aqui, ó. Como a gente só vai falar de raiz quadrada, o meu índice vai ser sempre 2, mesmo que ele não esteja escrito, lembram disso? Ele está trancando o radicando. Quem é o radicando? É esse número que está dentro da raiz. Dentro do radical, quem é o radical? É esse Vzão aqui, ó. E para soltá-lo, preciso da chave, que é dada quando fazemos a seguinte combinação, ou seja, para eu liberar esse 16 aqui de dentro da raiz, ou seja, soltar o meu radicando de dentro da prisão, eu preciso combinar uma chave com o meu cadeado, certo? Como é que eu abro um cadeado? Eu abro um cadeado quando eu tenho uma chave. Foi? Então, olha só, eu escrevi aqui embaixo o seguinte, o 2, que é esse 2 aqui do índice, é o cadeado.
é quem está prendendo meu radicando dentro da raiz. O 16, que é o radicando, esse número que está aqui dentro, é o que está preso. O radical, que é esse Vzão aqui, é a prisão, ou seja, onde meu radicando está preso. O expoente do 4, aí nesse caso eu estou falando deste 4 aqui, tá bom? E quem é o expoente do 4? É o 2. É a chave para libertar o 16, ou seja, é a minha combinação perfeita. É como se esse 2, junto com esse 2, se cancelassem. Ou seja, eu consegui abrir o cadeado, eu vou conseguir sair da prisão. Só que na hora de liberar o 16 da prisão, ele não vai sair como 16. Ele vai sair como quem? Como quem conseguiu libertar ele, que foi o 4. Aí a gente pode pensar, né? Vamos dar mais uma viajada aí. No seguinte, vamos supor que o 16 cometeu um crime e foi preso. Para ele sair da prisão, ele tem que pagar a pena dele, certo? Então, além dele ter a chave para abrir o cadeado, ele precisa ter se regenerado. Vamos supor que seja assim. Então, ele sai renovado, ele sai com uma cara um pouco diferente. Por isso que ele não sai como 16, ele sai como 4. Então, olha só, eu deixo a chave, que é esse 2 aqui, e saio só como 4. Por isso que o resultado não é um número elevado a 4. O resultado é só a minha base. O meu expoente, ele fica lá dentro. Ele está no cadeado. Ele foi esquecido. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, vou fazer aqui com vocês. Mais um exemplo. Eu vou fazer agora a raiz quadrada de... deixa eu pensar. 36. Raiz quadrada de 36. Dessa vez... vou escrever também o 2 aqui. Eu não ia escrever o 2, mas para a gente poder fazer essa analogia, é melhor que ele esteja ali. Qual outra forma que eu posso escrever meu 36? O meu 36 ele pode ser escrito como uma potência de 2. Que número elevado ao quadrado? Lembra lá da pergunta? Que número multiplicado por ele mesmo dá 36? Esse número é o 6, ou seja, 6 ao quadrado é o mesmo que 36. Só que esse 6 ele continua preso. Só que agora ele vai poder sair de dentro da prisão. Por quê? Porque eu tenho a chave. A chave é o meu expoente dessa potência, que é o 2. Então essa chave aqui, ela vai se unir com esse cadeado aqui e vai libertar só quem? Só o meu 6. Então a raiz quadrada de 36 é o 6. Vocês precisam ficar pensando nessa analogia? Claro que não. Foi só uma historinha para ficar mais fácil na hora de vocês lembrarem e entenderem como é que a gente resolve a raiz quadrada. Mas o importante mesmo é que vocês saibam essa parte aqui, que é dos quadrados perfeitos, tá bom? Então, para resolver a raiz quadrada, sempre vai pensar num número que multiplicado por ele mesmo gere o meu radicando, que é aquele número que está lá dentro da raiz.